O tempo nos transforma e deixa marcas. Eu vivi momentos inesquecíveis com muitas pessoas. Mas é difícil contar minha história. Estou na memória de desconhecidos e no desejo de quem não entende minha trajetória. Quem eu sou? Talvez seja melhor deixar no mistério. Compartilho agora minha história e tantas outras que atravessam minha existência. Sempre as minhas memórias, meus sonhos, eles se remetem a essa casa. Tão impregnada, essa casa ficou em mim, sabe? Gostava muito de brincar com meus primos aqui na casa, nos ranchos que tinham aqui, nas varandas. Essa casa, ela significa a história do nosso distrito. Ela foi inaugurada em 1925, a Casa Krieger, como hoje é conhecida. Local que por décadas serviu como ponto de parada para os carroceiros que subiam e desciam a estrada Dona Francisca, trazendo frutas ou outras mercadorias. Ela que está atualmente em uma posição de destaque para quem vai subir a Serra Dona Francisca ou vem do sentido Curitiba pela BR-101. O pouco que se sabe sobre a casa se entrelaça com a história das pessoas que ali viveram. Quem não conhece a história da Casa Krieger acha assim até que parece desconecta, né? Hoje com a SC, a BR-101, mas ela traz muita história do princípio de Joinville. Porque ela era um ponto de passagem para essa questão econômica. Eu observo a estrada Dona Francisca desde meus primeiros dias. Ela trouxe vida, sonhos e histórias, conectando-me ao mundo e levando a produção da terra ao porto distante. Aos meus pés, vi povoados nascendo e sentindo o impacto do progresso. Somos velhas amigas, testemunhas do tempo, guardiãs da memória e das histórias que sussurramos a quem quiser ouvir. Ela acaba sendo esse portal do turismo, esse portal também da história, que representa um período da imigração, né? E que esse período da imigração traz aí pessoas que estão vinculadas também com o que hoje a gente vê como turismo rural, porque a ruralidade desse espaço está muito relacionada com esse período. A estrada Dona Francisca, iniciada em 1858, foi fundamental para a colonização e o desenvolvimento econômico, cultural e político de Joinville e região. Construída para conectar os planaltos catarinenses e paranaenses ao Porto de São Francisco do Sul, permitindo o escoamento de produtos como a erva mate, fortalecendo o comércio local. Eu acho que a Casa Krieger, ela significa o marco do turismo, da agroindústria. Porque sendo aqui nessa casa, isso eu lembro muito bem, tinha o engenho de cana aqui que funcionava, eles faziam o múseo melado, eles faziam a cachaça, sabe? Então a gente convivia muito com isso daqui, né? Eu sou do tempo ainda que a SC aqui não era asfaltada, era estrada de chão. Durante o período, ela é um ponto também de parada dos carroções que vinham para Joinville, né? Então desciam de São Bento, paravam aqui, né? No rancho até tinha uma parte que era reservada até para pernoitar, às vezes alguém que vinha para cá. Eles dormiam ali, ou na subida ou na descida, independente, né? Conforme os horários deles. E daí seguiam adiante no centro, que era o Tilpe, né? Lá também tinha um outro ponto de parada. Então, ela está bem no caminho, né? E a estrada era um pouco mais difícil do que a gente tem hoje, né? Localizada aos pés da serra, a Casa Krieger foi diretamente impactada pelas obras e pela relevância histórica da estrada.
Além disso, a via e seu entorno fizeram parte de roteiros culturais e turísticos, promovidos tanto pelo poder público quanto privado, reforçando sua importância histórica e cultural. E a Casa Krieger, ela se torna o portal. Na verdade, esse era o objetivo principal dela, né? Se tornar o portal desse caminho da Dona Francisca. Com toda a história dela, com tudo que ela representa mesmo, como, olha, a partir daqui vocês vão conhecer coisas muito interessantes, né? Ela é o carro-chefe dessa questão da valorização da área rural joinvilense. Sou feita de madeira, tijolo e memórias, sustentado por um delicado equilíbrio de linhas e encaixes. Minhas paredes carregam o peso do tempo. Sou simplicidade, graça e força, um refúgio de vidas e histórias. Minha bisavó, a Frida Maia, ela casou com meu bisavô, que era o Robert Krieger, na década de 1870, mais ou menos. E eles eram da Estrada da Ilha. Então nasceu meu avô, o Paulo Krieger, e a irmã dele, a Anita Krieger. Mas meu bisavô, o Robert Krieger, ele faleceu com 20 e poucos anos, ainda bastante jovem, de tétano. Então, quando ele faleceu, meu avô tinha 3 anos e a irmã dele tinha 1 ano de idade. Robert partiu cedo, mas Frida realizou seu sonho com Paulo Schwibs, um habilidoso construtor que me deu forma em 1925. Depois, ela e Paulo iniciaram uma nova fase juntos e nasceu Arthur, completando a família. A família Krieger, a primeira moradora, que foi a Frida Meyer, ela veio morar aqui por volta de 1918. Então, ela já com o segundo marido, que foi o Paulo Schwebs, eles compraram essa terra. Essa propriedade era dos 2 lados da Rua Dona Francisca. Já existia uma casa em Chamel aqui, que ela está nos fundos lá. Então isso já existia quando o Paulo Schwebs comprou a propriedade. E depois foi que essa casa da frente aqui foi construída. Essa casa foi desmontada de seu lugar original e posteriormente foi anexada à nova casa em alvenaria, resultando em uma arquitetura teuto-brasileira com características únicas. No caso da Casa Krieger, é possível dizer que há um estilo arquitetônico eclético, pois existe uma parte em técnica em chaimel e outra parte em alvenaria. E ela misturou um pouco de tudo, né? Porque se tu vê aqui nessa casa, tu tem a casa em chaimel, a casa de alvenaria autoportante, que é de um segundo momento, com uma terceira influência, que é a configuração do alpendre ou da varanda, que traz um pouco da referência dos italianos, mas eles não eram italianos. Uma arquitetura bastante sofisticada para a época, para os anos 20, que usa tijolos maciços, sendo que nesse momento na área rural ainda havia a construção de casas com técnica em chaimel, que eram casas relativamente mais acessíveis. E nós vemos outros detalhes aqui com uma preocupação estética. É uma casa que nós não vemos nenhuma outra parecida aqui na área rural. Sou uma casa de memórias vivas. Minha varanda acolhe quem chega. O meu sótão, alcançado por uma escada profunda, guarda os sonhos de infância. Em cada canto, carrego histórias e o eco dos passos de quem aqui viveu. Mais que madeira e aço, sou lar e aconchego. Sempre era minha mãe contava que tinha um porquinho de estimação. O nome dele era Bonta-Nonó. Se eu vou te traduzir isso do alemão para o português, Bonta é pintado, assim, sabe? E Nonó, às vezes a gente apelidava porquinho de Nonó. E eles brincavam com esse porquinho aqui dentro, de esconde-esconde. Daí, diz que eles se escondiam ali em cima do sótão e ele ficava aqui embaixo. E daí ele tinha, assim, descoberto onde eles tinham se escondido, sabe? E daí, claro, vinham primos da minha mãe, que daí tinham medo. Um porco correndo atrás de mim, né? Você imaginou a cena, né? Aí era só a criança gritando que estava de visita, que tinha
um porco correndo atrás deles, né? Minha mãe dizia que era muito engraçado. Eu lembro que às vezes nós queríamos tomar um caldo de cana, então nós íamos na moenda, né? E os primos faziam um mutirão, em vez de cavalo, os primos ficavam empurrando aquela moenda, né? E um colocava a cana de uma em uma, porque senão os primos não tinham força de girar a moenda, e aí nós tomávamos um caldo de cana, né, com a força dos músculos dos primos que ficavam girando. Então esses tipos de lembranças assim eram muito boas, né? O tipo de construção da casa pode ser considerado basicamente o das casas de colonos. Na planta da casa existe uma sala e 2 quartos na parte térrea e a entrada da casa se dá diretamente pela varanda. Então contava minha avó que essa minha bisavó, ela gostava muito de festa. E ela queria uma casa grande para fazer festas, né? Então essa casa foi feita no meados dos anos 20 e no final dos anos 20, durante os anos 30, ela fazia as suas festas fim de semana aqui. Atrás do antigo rancho, que hoje foi reconstruído, tinha um lago. Nesse lago, se você vê nas fotos, eles limpavam até os pratos das festas que tinham, e era muita gente. Dizem, né, que saíam dançando pela sala, pela porta de uma dos lados da varanda, circulavam a varanda dançando e entravam dançando de novo na sala, né, por causa do espaço enorme que teve aqui, né, as festas, né, os casamentos, né. Nesta casa também existe um sótão, ao qual se chega através de uma escada íngreme, foi transformado em quartos de dormir dos filhos. Ah, a arte também está em mim registrada. Os afrescos que enfeitam minha fachada são um tesouro que carrego com orgulho. Então a varanda, ela tem várias pinturas. Essas pinturas foram feitas na época por um artista em Joinville, chamava Stock Marquardt. E uma das pinturas ele datou. Tinha a data 1925, e eu lembro que nós sempre olhávamos aquela data, 1925, a data daquelas pinturas que foi quando a casa foi inaugurada. Em outros cantos, estampam-se flores delicadas, em pinturas tipo estêncil, que enfeitam os meus cômodos e adornam minha fachada. Todos esses estêncios aqui, né, nessa sala especificamente que nós estamos, sim, eles são originais e eles não foram repintados, eles só foram consolidados. Consolidar é colar, na verdade. Todos esses pedacinhos craquelados, a consolidação cola novamente e a pintura vai durar por um longo tempo ainda, até que se possa fazer o projeto específico de restauro. Como é possível perceber, o grande destaque da casa são as misturas entre diferentes aspectos arquitetônicos e técnicas de construção, em especial a área externa da casa e a varanda. Era uma comunidade totalmente agrícola, né? E essa casa ela foi muito importante para a comunidade. Então, eles eram de família luterana e eles cediam a casa para encontros da igreja. Então, no caso, casamentos, velórios, missas, vários acontecimentos que, como eles não tinham uma sede de igreja, né, a família utilizava esse espaço para fazer esses eventos, como a gente tem ali nos relatos, nas fotos, né? Eu acho que a casa tem a ver com isso, dessa vontade deles de socializar, vamos dizer assim, né? Porque, apesar de ser área rural, também era um lugar de uma aparência, né, excepcional, assim, e era passagem. As pessoas passavam aqui, vinham aqui, tem as comunidades rurais, então todo mundo vinha para cá. Eu garanto que isso aqui era o point na época, vamos dizer assim. Ao lado da Casa Krieger existe um galpão de madeira com varanda de tijolos à vista que desde 2003 abriga a Feira Rural Casa Krieger. Geralmente a feirinha atrai mais o visual das pessoas, ela chama mais do que a própria casa. Aí eles vêm na feirinha, tem a feira aqui, mas a gente queria conhecer a casa. Eu disse, tá ali do lado, vocês podem ir lá que tem uma pessoa responsável por apresentar e contar para vocês a história da casa. Visitar a feira rural já é uma experiência de imersão, porque conversa com o expositor, troca uma ideia com ele, você vê o que você tem ali. Você acaba conhecendo uma Joinville que, nossa, pessoas que não conhecem.
Você tem uma pessoa, por exemplo, aqui que é apaixonada por abelhas e essa pessoa vai falar de abelhas para você e vai te trazer essa importância da relação dela e do nosso planeta com as abelhas numa conversa na exposição aqui. A Casa Krieger, para vários agricultores da região, é um portal bem interessante e bem importante também. Essa concessão, esse tombamento da Casa Krieger e sendo cuidado pelo poder público é muito bom. E a gente sempre participa disso aí porque é muito bom, né? Tudo rural, assim, tudo é bom. É mel, queijo, essas coisas assim, a gente compra. Tudo fresquinho, tudo coisa boa mesmo. A casa, ela tem essa potência de representar o rural, né? Joinville é uma cidade rural. Colocar isso em evidência é importante para a preservação. Então, as memórias, elas são vivas. Aqui é um patrimônio edificado, material, que sozinho não tem significado. Quem atribui significado são as pessoas. Nesse mesmo local, havia outro galpão que servia como apoio para as produções da família. Na década de 1910, eram pequenas plantações de cana-de-açúcar e milho e parte da colheita era utilizada para a fabricação de cachaça, melado e geleias. Hoje nós temos uma releitura do rancho original que existia ali e o rancho traz então essa ruralidade para a propriedade. E na época aqui existia um alambique, eram 2 alambiques, e na parte de cima do rancho existia uma moenda, que eram cavalos que ficavam girando a moenda e alguém colocava a cana nos rolos. Então exprimia a cana e essa cana vinha já por gravidade para uns tanques onde era fermentado e depois da fermentação ia para os alambiques que estavam logo embaixo para destilação de cachaça. Tem todo um processo ali de como vinha a água, de como o gado, né, a vaca, o boi que estava ali para fazer a moagem da cana, e ali embaixo os fornos, enfim, que já não estavam mais, mas os remanescentes dele estão ali ainda. E também meu avô fazia melado, geleias. E aqui também era a rota de carroções que iam para subir a Serra Dona Francisca ou retornavam. Então ele abastecia também esses carroções ou ele mesmo ia vender as mercadorias em Joinville, né? A usina de açúcar do Duque de Aumale, localizada em Pirabeiraba, patrimônio histórico, teve papel crucial no desenvolvimento da antiga colônia Dona Francisca, hoje Joinville. Pirabeiraba já foi o maior produtor de açúcar aqui, de cana-de-açúcar, porque a primeira empresa a se instalar no município de Joinville foi da cana-de-açúcar, a empresa açucareira, né? Então nós tínhamos aqui a usina de açúcar e praticamente toda a economia girava em torno disso, né? No período da imigração, século XIX, após a venda de terras pelo príncipe de Joinville ao Duque de Aumale, a região tornou-se um centro de produção agrícola. O que a gente vê na história? Que todos esses agricultores aqui, hoje ainda tem alguns que produzem, né, cachaça e alguma coisa, mas todos eles, na verdade, tinham uma ligação grande com a usina de açúcar, né? Assim como a Casa Krieger também. Para cá eu vim em 1972 para Joinville. Aí eu vim para montar essa usina de açúcar Santa Catarina e a intenção era voltar, mas eu gostei tanto de Santa Catarina e acabei ficando aqui até hoje. A usina produziu açúcar e cachaça em larga escala, utilizando o trabalho escravo, característica do Brasil colonial, especialmente porque neste período a escravatura ainda não havia sido abolida. Inúmeras dificuldades levaram ao declínio da usina do Duque de Aumale e da produção açucareira, que é encerrada nos anos 70. Eu não fui a primeira a chegar e espero não ser a última a partir, mas o tempo tem sido implacável comigo. Já enfrentei enchentes, como a de 1972. A memória é pouca, né? Mas eu lembro, assim, que foi em dezembro, a enchente. Depois a casa foi limpa, né? Ainda.
O pessoal veio ajudar a limpar tudo, né? O lodo dentro da casa, tudo. E daí era bem Natal. Daí foi feito, minha mãe ainda fez o pinheirinho, botaram uma lona bem grande ali na sala, que a árvore ficava em cima da mesa, né? Botaram uma lona. E daí eu lembro que eu ganhei uma boneca. Meu cabelo bem amarelo, assim, sabe? Essa recordação eu tenho. Apesar de tudo, sigo resistindo. O problema que ela tem hoje não é dela. É do que fizeram em volta dela, né? Porque era uma grande propriedade rural que ia para o outro lado de onde a gente tem o viaduto da BR-101. A BR cortou essa grande propriedade. Além do rancho que foi reconstruído, tinham outros ranchos e ia para o outro lado. Então a BR cortou isso. Tanto é que um dos filhos, a propriedade dele é do outro lado. A Casa Krieger foi profundamente impactada pelas rodovias BR-101 e SC-418. Na década de 1960, a construção e o alargamento dessas estradas dividiram a propriedade em partes desiguais. Inicialmente, quando ela foi construída, o terreno aqui era um terreno alto, se comparando com o distrito de Piraberaba. E aí, com a questão das rodovias, da parte do asfalto mesmo, das duas rodovias, tanto é hoje a SC-418, que era a antiga estrada Dona Francisca, quanto a BR-101, foi feito um trabalho de elevação dessas rodovias, foi tirado muito barro do próprio terreno para levantar as rodovias, e a casa acabou ficando nessa parte baixa, assim, ela ficou como se fosse uma bacia, assim mesmo, ao entorno da casa. Quando a BR-101 ela foi aberta, meu avô já estava doente. E a minha avó sempre contava que um dia, ele de noite, doente do jeito que ele estava, fraco, tudo, disse que ele foi lá na BR-101 para, por favor, uma noite pararem as máquinas e ele conseguir dormir. Porque a construção foi 24 horas, né? Então abriram o muro lá atrás e foram vindo, né? A enchente de 1995 foi a mais devastadora, forçando a família a abandonar o local. Sem recursos para manutenção, a casa foi oferecida para venda, sendo mencionada como moradia de Vale Krieger até então. Minha avó viveu aqui até falecer em 98 e ela sempre dizia: eu não quero sair dessa casa. E foi respeitada a vontade dela, ela viveu aqui até o final. E depois que ela faleceu, então a prefeitura também tinha interesse em formar um portal turístico. A casa então foi vendida no ano 2000 para a prefeitura para formar um portal turístico aqui. Aconteceu o primeiro tombamento estadual da Casa Krieger. Hoje ela é tombada a nível federal também e municipal, consequentemente, né? Depois, em 98, então, a casa ficou fechada, né, um tempo, até 2000. Daí, no ano de 2000, a prefeitura comprou o imóvel e fez um restauro. Na época, em 2013, eles abriram para visitação da comunidade. Então, assim, ela foi comprada pela questão da imponência, por ser um imóvel tombado, importante para o município, para a área rural, e para ser parte, assim, cartão postal de entrada aqui da Serra Dona Francisca. Então, é considerado hoje o portal do turismo rural. Tombada em 1996 e restaurada em 2000. Renascendo após anos de abandono e silêncio. Hoje, sou guardiã de memórias e testemunha do tempo, protegida pelo tombamento que preserva a minha história. E ela está servindo para uma coisa importante, né? A divulgação de como é que era a vida da agricultura na época. Ela reproduz um pouco a história. Então, a maneira que isso foi feito, eu acho que isso foi bom. Foi bom que a casa, assim, ela continua tendo um papel importante para a cidade também. Desde lá atrás, por exemplo, começando com a Estrada Bonita, que foi um dos primeiros roteiros do turismo rural no Brasil, então isso já se mostrou uma vocação no município de Joinville, por ter um território bastante amplo, além da cidade ser muito grande. A gente tem uma questão geográfica bem importante aqui, que é a questão de ter serra, né? E ter a parte litorânea, que é a Baía da Babitonga. Então, assim, é um município bem localizado nesse sentido. A nossa região é lindíssima, né? Lindíssima e riquíssima em beleza natural. Acho que, é imbatível.
A serra é aqui atrás, o mar é aqui na frente, então nós estamos numa localização privilegiada, né? O pós-pandemia ali foi realmente assim um boom do turismo rural, né? Então o pessoal se voltou, né? Acho que estava muito restrito, isolado. Então quando pôde sair aqui era um lugar que estava preparado, era ao ar livre, era natural. Então começou uma busca maior e o trabalho também começou a ser maior. Também a prefeitura focou mais no turismo rural porque já estava acontecendo, né? Toda a questão do turismo rural sempre foi desenvolver projetos de desenvolvimento econômico mesmo para a área rural, assim, envolvendo o turismo, né? Hoje, continuo de pé, abraçando os que chegam em busca de paz e conexão. No turismo rural, um refúgio do ritmo acelerado. Ofereço um mergulho em histórias que ecoam nas minhas paredes. Entre o canto dos pássaros e o toque suave do vento, abraço o viajante que redescobre a beleza da simplicidade. Todas as propriedades aqui da Dona Francisca que trabalham com turismo, quanto as outras das outras regiões, têm um carinho muito grande pela Casa Krieger, porque é ali que começa, é ali que o turista chega, é ali que o turista vai saber o que ele tem de turismo para ver na região rural de Joinville. Joinville é um dos principais destinos de turismo rural em Santa Catarina, com destaque para o roteiro Caminhos de Dona Francisca, certificado pelo Ministério do Turismo em 2022 e reconhecido internacionalmente. Em 2023, a cidade recebeu nota máxima no Mapa do Turismo Brasileiro, refletindo o crescimento de 25% no fluxo de visitantes em relação ao ano anterior. Hoje, o turismo rural, as agroindústrias, a gente pode dizer que andam juntas aqui na nossa região. Uma coisa puxa a outra. E todo mundo saiu ganhando. Os produtores saíram ganhando, os turistas saíram ganhando, o município saiu ganhando. Esse conjunto é um grande atrativo para a nossa área rural. Então eu vejo várias propriedades tirando partido disso, né? Eu sou uma frequentadora da área rural, gosto muito, acho belíssima a nossa área rural. Todas as ruas vicinais que tem, partindo da Dona Francisca, tem propriedades maravilhosas, né? Do ponto de vista turístico, cultural, né? A gente tem muita coisa. E aqui tu consegue, por exemplo, fazer todas as atividades. Então tu tem um bom lugar para comer, tu tem um bom lugar para dormir, tu tem bons lugares para fazer atividade de lazer, né? O roteiro conecta áreas rurais como a Estrada Bonita e Caminhos do Piraí, oferecendo experiências culturais e de contato com a natureza, impulsionando a economia local e fortalecendo o turismo regional. Eu acho que o turismo rural, ele resgata uma parte importante que a maior parte das crianças hoje não conhece mais. Fico pensando realmente o quanto quando a gente se distancia e se aproxima de uma lógica mercadológica e não consegue olhar da onde vêm as coisas. Então, uma experiência como essa, ela vai deixar essa lógica ruir, né? E se aproximar das coisas, daquilo que é o ancestral, né? Da onde vem o leite, né? Da vaca, né? Quem nunca viu alguém fazer, tem essa opção de ver como nasce um pintinho, como é que um bezerro mama numa vaca, né? Que tem pessoas que nem imaginam como isso é. Vestindo uma roupa de apicultor, degustando mês, tendo a oportunidade de conhecer como é feito o processo do mel, até ele chegar na prateleira, que a prateleira não fala. Tendo a informação direta passada do produtor para o consumidor final, ele já vai ter um bom conhecimento a mais do que estar apenas pegando um produto na prateleira, né? Ele aqui, no caso da produção da cachaça, vai ver a cana sendo processada, o caldo escorrendo, como é que o caldo vai se transformar numa cachaça, o que ele vai ser. E a gente conseguiu, na verdade, ganhar referência, a gente conseguiu estreitar um relacionamento com o Ministério do Turismo, então tudo foi caminhando para o que hoje a gente tem, né, a
É a Rota Turística Caminhos de Dona Francisca, apoiada pelo Ministério do Turismo, sendo apresentado nacionalmente nos eventos, no material do Ministério. Então tudo foi profissionalizando, foi melhorando, né? Aqui estou, de pé, guardando em minhas paredes as memórias de vidas que por aqui passaram. Fui lar, refúgio e testemunha de histórias inesquecíveis. A vivência dentro dela, eu acho que é uma experiência que as pessoas devem experimentar. Eu acho que vale a pena. Então ele vai sempre passar por um desafio, não vai ser fácil, né? Mas vamos, com isso, atingir uma geração futura. Se você valoriza o espaço, se você conhece o espaço, você cuida dele. E o que a gente precisa hoje é de um mundo para ser vivido bem, né? Então, contribui sim. Acredito que nos 5 anos aí para frente a gente já vai estar assim com um número de turistas e um mercado bem mais desenvolvido, mais profissional, com um número maior de visitação, né? Estimulando os setores, né? Então, aeroporto, os transportes, as vias, as rodovias, né? Sou mais que uma casa, sou um símbolo de memória e resistência. Enquanto houver quem me enxergue, continuarei viva, compartilhando tudo que fui e tudo que ainda posso ser.